Vamos conversar então sobre a palavra. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu queria conversar sobre o tema que Deus tem nos falado, sobre as verdades. E essas verdades, elas têm nos guiado durante esse semestre. E o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E hoje eu queria falar de algo que veio no meu coração em uma conversa com alguns irmãos. Nós estávamos conversando e nós estávamos falando sobre a injustiça, a desigualdade desse mundo. Falávamos que uns têm muito, outros têm tão pouco, e o pecado, que está governando tudo isso no mundo, deixando as coisas tão difíceis, deixando as coisas tão opressoras, deixando as coisas tão complicadas para quem está vivendo nesses dias, E a gente veio conversando sobre isso, e nós falamos também sobre a nossa esperança, A nossa esperança é a nova Jerusalém que descerá do céu, Onde Deus será a luz de todos, E a moeda será o amor, Então nós começamos a falar dessa esperança. Só que, como a gente falava de desigualdade e justiça, me veio muito forte no coração, que é o tema que eu vou falar hoje, e eu comecei a conversar com esses irmãos falando assim: olha, mas você sabia que realmente hoje tem desigualdade, mas Deus é justo, e por causa da justiça dele, ele não vai poder deixar todo mundo em igualdade, porque igualdade não é o que Deus quer. Deus não é um Deus de igualdade, Deus é um Deus de equidade. Qual que é a diferença? Igualdade é quando a gente dá a mesma coisa para todo mundo. Equidade é quando nós damos aquilo para quem realmente precisa mais e quem precisa menos, Então, uma família que tem 10 filhos e uma família que tem um filho, a família que tem 10 filhos precisa de muito mais do que uma família que tem um filho. Sim ou não? Isso é equidade. Mas aí eu também veio ao meu coração forte, e a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a recompensa dos justos. E esse é o tema da palavra hoje. A recompensa dos justos. Por quê? Porque isso é uma verdade, mas que não é muito falada. Eu fiquei puxando a memória, eu acho que eu nunca tinha pregado sobre isso. E não é um tema que a gente ouve muito. E eu queria falar isso sobre nós. Nós sabemos que a nossa maior recompensa é a salvação em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Isso é tudo, irmãos. Se nós só tivéssemos isso, já é o suficiente. Cristo Jesus é tudo em nós. Mas a Bíblia fala que existe algo a mais. Não sei se eu poderia falar algo a mais, talvez algo a mais não seria correto de falar, mas a Bíblia fala sobre recompensas, sobre aquilo que Deus nos dará segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fazemos. Então existe uma recompensa, existe um galardão, existe algo que Deus dará àqueles que estão caminhando segundo aquilo que Deus quer que ele faça. Existe isso, e uns ganharão muitos e outros ganharão pouco. Então eu fiquei pensando, porque a gente estava conversando exatamente sobre desigualdade, eu falei assim: rapaz, não vai ser desigualdade, mas vai ser a justiça manifesta de Deus, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Para nós começarmos isso, nós precisamos entender um pouco sobre o fim dos tempos, Nós vamos ter 3 julgamentos no fim dos tempos, vão ser 3 juízos. Quando Jesus voltar à terra, ele reinará sobre a terra, a gente sabe isso, os 1000 anos, mas eu quero falar sobre o juízo de Deus. Um juízo será antes do milênio, que a Bíblia fala que será o julgamento das nações. Em Mateus 25, 31, 46 fala que todas as nações terão que se apresentar diante de Jesus, e Jesus irá julgar a cada nação. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Não vou entrar nos detalhes, porque não é sobre isso que eu quero falar. Depois você pode conversar com o nosso especialista sobre escatologia, que é o Alex. Depois você conversa com ele, que ele pode conversar e explicar muito sobre tudo isso para vocês. Tem um curso também, ele pode passar o link que a gente fez na pandemia, é um curso muito bom sobre escatologia, você pode ouvir também. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas nós precisamos entender isso para saber aonde que eu quero chegar sobre o julgamento de obras. Então o primeiro julgamento será o julgamento das nações. Outro julgamento que terá será o grande trono branco, de Apocalipse 20, de 11 a 15. O que é esse juízo? A Bíblia fala que a terra e o mar
entregarão os mortos diante de Deus. E a Bíblia fala que a terra e o mar fugirão da presença de Deus. E então Jesus irá julgar essas pessoas, mas aí é o julgamento dos ímpios, será um julgamento para condenação. Aquele que não ter o seu nome achado no livro da vida, será julgado pelas suas obras, tudo o que ele fez será exposto. A Bíblia fala que lá terá livros, Jesus pegará os livros, onde estará tudo escrito lá, e vai julgar as obras das pessoas. E aqueles que não têm o nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, no livro da vida, será jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Esse também é um dos julgamentos. Agora, o que eu quero falar hoje tem a ver com o terceiro julgamento que haverá, que se chama o Tribunal de Cristo. Nós chamamos de o Tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse texto eu quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz, Paulo escreve que, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Ok, Apocalipse fala sobre o grande trono branco. Apocalipse 20, 11 a 15, fala que os mortos estarão diante de Cristo. Mas nós já ressuscitamos com Jesus na vinda dele. Quando Jesus vier, com todos os seus anjos, toda a sua glória, os mortos em Cristo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam Jesus, a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar primeiro. E nós seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares, e vamos descer com ele para que ele governe na terra. Então dará o início aos 1000 anos, haverá as guerras e tudo mais, não quero entrar em detalhes, mas depois desses 1000 anos é que haverá esse outro juízo, que é o juízo do grande trono branco. Nós já haveremos de ser ressuscitados no início do milênio. Então o que a Bíblia fala em Apocalipse é que os mortos que ainda não ressuscitaram serão entregues diante de Deus para serem julgados. Mas o nosso julgamento é diferente. Por quê? Porque aqueles que creem em Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém ou não amém? Amém. Quantos estão com o nome escrito no livro da vida aí? Diga amém. Amém. Glória a Jesus por isso. Porque não é pelo nosso mérito, mas é pelo que Cristo fez. Então é o que Cristo fez, nós cremos nele. E hoje nosso joelho se dobra diante dele, reconhecendo que ele é Rei e Senhor de tudo e de todos, como nós cantamos, né? Aleluia. Porque os nossos joelhos se dobram hoje, né? Porque nós reconhecemos Jesus hoje. Nosso nome está no livro da vida. Mas não é porque nosso nome está no livro da vida que nós não passaremos por um julgamento. O nosso julgamento não será para condenação. Nosso julgamento será pelas obras que nós praticamos. Então o que estará em jogo não é salvação ou condenação, igual o grande trono branco. O tribunal de Cristo, o que estará em jogo é aquilo que nós fizemos durante a nossa vida na terra. Tudo que nós fizemos, absolutamente tudo que nós fizemos, estará nos livros diante de Deus. E Ele irá julgar as nossas obras. E o que fala em 2 Coríntios que nós lemos é que Ele irá recompensar de acordo com as nossas obras praticadas. Então não é desigualdade, mas a justiça de Deus fará com que nós recebamos de acordo com aquilo que nós fizemos na terra. E existem muitos textos bíblicos, irmãos. É interessante que nós não falamos muito sobre isso, mas existem muitos e muitos textos. Eu quero ler alguns com vocês. Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha o que Jesus fala. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Qual é o ensinamento de Jesus? Existe um lugar que você pode acumular a sua riqueza.
Existe um lugar onde você pode investir em sua riqueza, e é no reino dos céus. Irmãos, a riqueza que nós estamos falando, tudo que Deus dará, a recompensa, não tem nada a ver com a nossa justiça e com o nosso capital financeiro, tá bom? Nós temos uma visão diferente, porque está corrompida pelo pecado tudo que nós fizemos hoje. Nós vamos ver aqui algumas parábolas do Senhor falando sobre governo, sobre reino, porque a Bíblia também fala que nós iremos reinar com Jesus na terra. E nós vamos ver isso um pouco para frente, mas o que eu quero trazer agora é os versículos para os irmãos entenderem que isso é o que a Bíblia está nos falando, isso é o que a Bíblia está nos ensinando. Nossa maior recompensa é a salvação em Cristo Jesus, e nós não somos dignos, mas em Cristo Jesus nós podemos fazer, tudo aquilo que nós fazemos será julgado. Então as nossas obras, elas têm consequência hoje, infelizmente, os nossos erros, e por isso que nós pedimos perdão e pedimos ao Espírito Santo para nos conduzir, mas as nossas obras e tudo que nós fazemos tem um eco na eternidade, ou seja, ela tem um resultado na eternidade. Aquilo que você faz não será esquecido. Já diz o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 10. Olha para vocês verem, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. O que Deus está falando aqui? O trabalho de vocês não será esquecido, mas o trabalho de vocês será lembrado. Toda a ajuda que você presta aos santos, tudo aquilo que você tem feito para servir o seu irmão, tudo aquilo que você tem feito para servir a igreja, tudo aquilo que você tem feito para servir no seu trabalho, como um resultado de uma revelação que Cristo te deu, porque o seu trabalho também glorifica a Deus. Então aquilo que você faz no seu trabalho também será apresentado diante de Deus. Amém ou não amém? Nós já sabemos disso, nós não somos seres bipartidos, nós somos seres integrais, nós não somos divididos em uma vida espiritual na igreja e uma vida fora, não, tudo que nós fazemos será julgado diante de Deus. Amém ou não amém? Então, irmãos, essa é uma boa notícia. Tudo que você faz não será esquecido. Pode passar desapercebido talvez por mim, talvez algum dos irmãos não consigam perceber aquilo que você faz, mas não está passando desapercebido pelo Cristo. Ele tem anotado naqueles livros tudo que você tem feito, todas as suas orações, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, tudo, irmão, está sendo registrado naqueles livros, e um dia será falado para todos sempre. Amém ou não amém, irmãos? Isso é incrível, isso é incrível. Tem um negócio, tem uma frase assim, não sei de onde é que é não, isso é incrível, mas isso é sensacional. Tudo que você está fazendo, tudo que você está construindo, tudo que você está construindo em Cristo, não é apenas obra jogada ao vento, não são coisas esquecidas, coisas que nem você lembra mais. Mas Jesus lembra, Ele lembra do seu esforço, Ele lembra das noites sem dormir, Ele lembra das suas orações, Ele lembra de tudo que você fez no seu trabalho para servir as pessoas do seu trabalho, Ele lembra da sua dedicação, Ele lembra e Ele lembrará, e isso está sendo coletado. Paulo fala isso também em Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2,6 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, mais uma vez, nós temos o que Deus fará de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, irmãos, tem muitos textos, eu poderia ler vários textos, mas eu não vou ler muito para que a gente consiga dar sequência na palavra. Mas é claro um princípio e uma verdade bíblica. Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador, e Ele irá nos recompensar. É uma verdade eterna das Escrituras, é uma verdade bíblica. Então você pode colocar a sua esperança em tudo que você crê em Jesus. Você pode depositar a sua esperança na justiça de Deus.
Não precisa depositar a sua esperança nas recompensas terrenas ou nos reconhecimentos humanos, mas você pode, de acordo com as Escrituras, colocar a sua esperança em Cristo. De maneira que se as pessoas não te reconhecerem, de maneira que se as pessoas não te valorizarem, de maneira que tudo pode acontecer, mas Cristo Jesus estará com os olhos atentos em tudo que você está construindo na terra. Amém ou não amém? Isso é uma boa notícia, irmão, mas isso também é uma notícia que causa um alerta em nós. Por quê? Porque tanto coisas boas quanto coisas ruins Deus está vendo. E aí nós temos o perdão de Jesus, é a verdade de Deus, mas a Bíblia fala que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 e 15, eu quero falar um pouco sobre esse texto, sobre as coisas que nós construímos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, e nós precisamos construir tudo em Cristo, é o texto que nós vamos ver. Mas nós vamos ler o texto que nós vamos entender sobre essa recompensa e sobre esse julgamento, um pouco do que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao versículo 15. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Versículo 11 do capítulo 3: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Qual é o alicerce? Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. É forte? É muito forte, né? Vamos lá, vamos ver o que Paulo está nos falando. A primeira coisa, o que Paulo deixa muito claro é: só há um alicerce. E o que Paulo está falando aqui é exatamente sobre esse tribunal de Cristo, sobre a recompensa dos justos. Paulo está falando: olha, não há outro alicerce para tudo que nós estamos construindo aqui na terra. Há somente um alicerce, uma fundação, onde nós nos apoiamos para construir. Então presta bem atenção, irmãos, aqueles que estão construindo em Cristo Jesus, o alicerce, eles estão salvos. Aqueles que estão construindo fora de Jesus e não se arrepender até o último dia, eles estarão condenados, porque o alicerce é Cristo. A salvação é através de Cristo. O único que pode nos salvar e nos livrar da morte, do inferno, é Cristo Jesus. Então, irmãos, o que Paulo está falando é: nós precisamos construir a partir da salvação que Cristo nos deu. Cristo nos salvou, Ele nos livrou do inferno, da morte do inferno, e Ele nos chama para a luz, e Ele nos chama a edificar sobre Ele tudo que nós estamos fazendo na terra. Esse é o convite de Jesus: venha e edifica sobre mim, que sou o alicerce seguro. Porque tudo que é edificado fora de mim, se é edificado pelas emoções, se é edificado por qualquer outra coisa, se não está firmado em Cristo Jesus, estará condenado. Mas o que Paulo nos deixa muito claro é que mesmo nós, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram alcançados por Jesus, nós temos algumas edificações que serão provadas. Esse é o tribunal de Cristo. Então o que Paulo fala? Agora que nós estamos edificados em Cristo, ou seja, que nós somos salvos por Ele, pela graça nós somos salvos, por intermédio de Cristo, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, ok, fomos salvos, então nós somos enxertados em Cristo Jesus, aleluia. Isso é suficiente, irmãos, isso é suficiente.
Glória a Deus por isso. Nós fomos enxertados na videira. No caso da ilustração de Paulo aqui, nós somos colocados no alicerce. Nós somos colocados e apoiados nessa pedra que é Cristo. Essa é a nossa salvação, a salvação dos justos. Mas Paulo vem falar sobre dois tipos de construção que nós podemos edificar, mesmo sendo salvos. Quais são esses dois tipos de construção? Ouro, prata e pedras preciosas, que serão purificados e receberão a sua recompensa. O outro, a ilustração de Paulo é madeira, feno e palha, que serão destruídos e sofrerão prejuízos. Mas qual é a observação? Será provado pelo fogo, né? E por isso que Paulo usa essa ilustração. O fogo é que purifica o ouro. O fogo é que purifica a prata, as pedras preciosas, é o fogo que tira as impurezas delas, e ele fica mais precioso. Agora, o fogo jogado na madeira, na palha e no feno, o que acontece? Desaparece, destrói completamente. Mas o que o texto que Paulo fala é: as pessoas que construíram apenas madeira, palha e feno serão provadas pelo fogo, mas tudo bem, eles serão salvos, porque a salvação não é pelas obras, mas é por aquilo que ele estava alicerçado. Mas ele será salvo como aquele que passa pelo fogo. Então, irmãos, o que Paulo está nos mostrando aqui é: aqueles que estão alicerçados em Cristo, não, só em Cristo, né? Solo Cristo. Aquele que está alicerçado em Jesus, existem duas construções. Ou nós construímos baseado no que Cristo quer, ou nós construímos baseado naquilo que nós queremos. E um dia isso será provado. E não haverá desculpas, porque quem provará é o fogo consumidor de Cristo. Ele colocará toda a nossa obra na terra. Então, se nós tivermos muitas coisas, construído muitas coisas nessa terra, quando chegar diante de Jesus, será como que nós vamos sair do outro lado, né? Dessa fornalha de Deus. Talvez a gente chega carregando aqui tanto de caminhão de mudança, né? A hora que passar no fogo, sai eu com uma pedrinha só na mão. Jesus, amado, só uma pedrinha. Irmãos, você consegue entender a seriedade disso? Por quê? Porque pode ser que a gente passe toda a vida na terra fazendo nada. O que Salomão chama de quê? Correr atrás do vento. E se alguém já conseguiu pegar o vento, me fala, porque nunca vi não. Agora, irmãos, eu não estou falando que nós temos que deixar o nosso trabalho. Irmãos, por favor, eu quero repetir, porque nós precisamos entender. Deus nos chama para o nosso trabalho. E a maioria de nós, a vocação será o nosso trabalho. Será o nosso empreendimento, será aquilo que Deus nos deu. Deus nos chamou para isso. Mas isso glorifica o nome do Senhor também. Agora, só quem pode dizer isso é você e Deus. Como você tem investido a sua vida? Como chegará na eternidade? Eu creio que todos nós chegaremos com muitas obras, com muita coisa, porque ninguém fica aqui à toa, né? Todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está construindo algo. A diferença é aqueles que estão construindo com Cristo e obedecendo ao que Jesus fala e faz, tanto no seu trabalho, quanto na sua profissão, quanto nos seus estudos, quanto naquilo que Deus te chamou. E isso é muito pessoal, irmãos. Do mesmo jeito da palavra que eu falei, de muito conhecimento e pouca prática, só Deus pode falar junto com você o que é que Deus te chamou. Eu não tenho como falar. Eu posso ajudar, claro, nós podemos orar juntos, mas isso é uma coisa pessoal, e cada um de vocês tem uma palavra de Deus, sobre aquilo que Deus chamou vocês para fazerem. Então, essa palavra, nós precisamos responder ao Senhor, porque são coisas que nós construiremos eternamente. Aquilo que nós respondemos ao Senhor, são coisas eternas. É o que nós fazemos para a eternidade. Então, por isso que a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 22,
12, lá no final da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, Jesus deixa clara a nossa esperança e ele fala: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, existe uma recompensa. Eu não estou falando aqui, irmãos, para que nós vivamos pela recompensa e querendo fazer barganha com Deus. Não, não é isso. Mas é importante nós lembrarmos dessa verdade para nós reavaliarmos. E eu acho que isso nós precisamos sempre fazer diante de Jesus em oração, diante de Jesus em muita seriedade nas Escrituras, diante de Jesus talvez com jejum, avaliarmos o que nós estamos construindo. Porque nós estamos vivendo em um tempo acelerado, nós estamos vivendo em um tempo que está muito atraente aos nossos olhos, nós estamos vivendo em um tempo de muitas propostas. Agora, o que vai ficar eternamente não é o que nós vemos, mas é o que nós cremos, é aquilo que nós estamos obedecendo a Jesus. Aquilo que será eterno, irmão, é aquilo que Deus tem para os santos. Então, Deus quer construir algo junto com você. Deus está construindo algo junto com você. Deus está construindo algo junto comigo. Aleluia, porque isso é incrível. Agora, por isso que exige renúncia, porque nós precisamos negar o que vemos, nós precisamos negar o que nós achamos, nós precisamos negar o que é atraente para nós, e nós precisamos seguir os princípios, seguir a palavra de Deus, e seguir o que Jesus está nos mandando fazer. Porque do contrário, irmão, nós não podemos chegar diante de Deus, e a hora que o fogo vier, a hora que nós chegarmos e formos julgados toda a nossa obra, a gente ficar surpreso. Eu não sabia. Não, irmãos. Nós pregamos aqui, já falamos, uma das características do final do tempo é o quê? Engano. Uma das características do final dos tempos é o engano. Então nós precisamos ficar atentos a tudo que são as verdades de Deus na Bíblia, porque estão vindo enganos pesados, que se possível enganaria os escolhidos. Então nós não estamos falando de coisas simples, irmãos, nós estamos falando de coisas pesadas. Agora, como nós não seremos enganados? Se nós estivermos em Cristo, diante das Escrituras, em oração, e sabendo aquilo que Deus nos deu como missão, e vivendo. Se eu continuar passando minha vida toda nas redes sociais, irmãos, se não tem propósito nisso, isso é madeira, palha e feno. Será queimado naquele dia. Será queimado. Irmãos, entendam uma coisa. Irmãos, isso é muito sério. Porque aquilo que é madeira, palha e feno desaparecerá, e você não terá condições de falar. Você não terá condições de conversar sobre isso. Você não terá condições de explicar e falar assim: olha, quando você chegar diante de grandes homens, você não terá condição de falar: olha, o que eu construí então, ficou tudo ali. Agora, se é eterno o que Deus te chamou para fazer com Ele, você poderá falar: olha, eu me dediquei ao meu trabalho. Deus me mandou eu dedicar ao meu trabalho. Porque lá Ele queria salvar alguém. Ou porque através do meu trabalho a gente alcançaria isso. Ou porque através do meu trabalho Deus me fez ofertar e cuidar de famílias. Ou porque Deus fez isso. Eu não sei qual é o propósito e o que Deus quer fazer na sua vida, irmãos. Mas o que eu quero falar para você é: não é em vão que Deus te colocou no trabalho que você trabalha hoje. Não é em vão tudo que você faz, não é aleatório, não é simplesmente um sair de casa e torcer para chegar à sexta-feira. Não, irmãos, tem muito mais sentido no seu trabalho. O seu trabalho feito com Cristo é eterno. Ele é eterno, ele ecoará pela eternidade, porque ele está cumprindo um propósito que Deus está fazendo junto com você. E nós precisamos entender, porque Deus colocou em nós, Deus nos deu de presente coisas eternas para cuidarmos, e nós vamos prestar conta disso. Outra coisa, nós vamos ver as parábolas do talento e as parábolas da mina, onde Deus fala que deu os bens dele para nós.
Eu quero ler só o início da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, 14. Essa parábola é até o versículo 30. Mas eu quero ler só 2 versículos com vocês, para nós entendermos o que essa parábola fala. Diz assim, Jesus falando: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhes confiou todos os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. Nós conhecemos a parábola dos talentos, né? Amém ou não amém? Amém? Para quem não conhece a parábola dos talentos, a continuação dela é exatamente isso. Jesus está num contexto de final dos tempos, bem após a parábola das viúvas. Ele conta essa parábola, das viúvas não, desculpa, das virgens, das viúvas, misericórdia. Nem casaram ainda, eu já estou querendo deixar as viúvas para você ver. Das 10 virgens, à espera do noivo, falando do final dos tempos. E logo em seguida ele fala a parábola dos talentos. É uma parábola que tem a ver com o final dos tempos, com o fim. E ele falando da parábola dos talentos, ele fala que ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento para o último. Segundo as escrituras, cada um conforme a sua capacidade. O que teve 5 talentos, nós sabemos que ele multiplicou mais 5. E ele, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que tinha 2 talentos, multiplicou mais 2 talentos, servo bom e fiel. E o que tinha 1 talento enterrou com medo, porque ele sabia que ele teria que prestar conta desse talento. Então ele enterrou o seu talento, e quando ele voltou, foi tirado todo o talento dele e entregado para aquele que tinha 10. E ele foi chamado de servo inútil, servo infiel. E sobre essa pessoa houve condenação, porque ele não confiou em Cristo. Ok, mas nós não estamos falando de condenação. Eu quero falar para vocês exatamente sobre aquilo que Deus nos deu para fazer. A gente às vezes acha que é pouco, né? Aquele que recebeu 1 talento. A Bíblia não fala de que era esse talento, mas o talento era uma medida. E se for de prata, 1 talento equivale a 20 anos de trabalho de uma pessoa. 1 talento. Então era muito dinheiro que havia deixado nas mãos dele. Não era pouco. Mas não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com capacidade. É o que eu quero destacar nos textos. A primeira coisa, quando Jesus fala essa parábola, levando em consideração o fim dos tempos, o que ele fala é: um homem confiou aos seus servos os seus bens. O que Jesus está falando para nós? Um homem que confiou os seus bens a uns servos, e ele vai e depois retorna. O que Jesus está falando sobre isso? Está falando exatamente sobre quem ele é. Está falando do próprio Cristo, porque ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E ele confiou os bens dele na mão da igreja. Quais são os maiores bens que Deus tem, irmãos? As pessoas, os seus filhos. E a quem ele confiou as pessoas? A nós. Porque ele mandou a cada um de nós, em Mateus 28:19, ide, fazei discípulos. Então ele confiou os seus bens. Se a gente aprofundar, irmãos, eu não quero aprofundar muito, nós veremos que a terra também é o bem do Senhor, porque a Bíblia fala que a terra pertence a Ele, e a terra não vai passar, né? Essa terra sim, mas a Bíblia fala que novos céus e nova terra, então será eterno. Então a maneira que nós administramos a terra, os nossos recursos, a maneira que nós administramos reciclagem, natureza, se você ainda continua jogando papel no chão, se você chupa bala e joga papel no chão, irmão, cuidado, porque você é responsável por aquilo que você cuida, pela terra. Coisas simples você pode ensinar aos seus filhos, isso é só um parêntese. Mas eu quero falar exatamente dos bens que Deus nos deixou. Deus nos deixou bem, e a parábola está falando que o Senhor foi e deixou bens às pessoas. Então a primeira coisa dessa parábola que eu quero destacar é: Deus, Jesus Cristo, foi assunto aos céus e deixou os bens, as coisas mais valiosas dele nas mãos de você. Jesus está contando essa parábola, falando: olha, os últimos dias será como um homem
que deixa todos os seus bens na mão dos seus servos, e ele vai, mas ele retorna como um rei. E depois ele vai perguntar: ok, cadê tudo aquilo que eu deixei para você fazer? Ok, cadê todos os meus bens que eu te deixei? O que você fez com ele? Ok, cadê aquilo que eu te deixei? Cadê aquilo que eu dei? Cadê aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Ah, Deus, mas... Então, essa é a verdade. Jesus foi assunto aos céus e deixou o encargo da igreja, meu e seu, os bens mais valiosos dele. Primeira verdade dessa parábola. Segunda verdade, está no versículo 15. Ele deixou com cada um de acordo com a sua capacidade. Não tem a ver com fazer muito ou fazer pouco. Tem a ver com aquilo que foi confiado a você. Se você foi confiado 5, ok, irmãos, essa é a sua capacidade, foi dada por Deus. Se você foi confiado 1, irmãos, tudo bem, é a capacidade que você tem. Nós não seremos comparados por desempenho, irmãos. Nós não chegaremos lá diante de Deus e falar assim: ah, Felipe, está aqui do seu lado, olha aqui, ó, Billy Graham, conferencista que ganhou milhões e milhões de almas para Jesus. E você fez o quê? Você, Senhor, já... manda fogo e já vai queimar tudo isso. Não é comparação, irmãos. Billy Graham recebeu uma graça de Deus para tudo que ele fez. Eu não recebi essa graça. Agora, eu recebi graça de Deus para fazer algumas coisas. Então, é sobre isso que eu terei que prestar conta. Não é comparação, não é desempenho, não é... mas é aquilo que nós fomos confiados a fazer. Minha pergunta para você é: o que Deus confiou a você para fazer? O que Deus te confiou? Se você sabe o que é, como você tem lidado com isso? Qual o zelo que você tem tido com aquilo que Deus te confiou? Não estou falando se é muito ou se é pouco, irmãos, nós já falamos, não tem a ver com quantidade. Mas tem a ver com a confiança que Cristo colocou em nós, com aquilo que Ele depositou em nós. Agora, eu quero caminhar essa palavra, porque eu não sei, eu não consigo discernir quantos talentos Deus te deu, nesse sentido figurado das Escrituras, ou qual a capacidade que você tem. Não sei se você é um Billy Graham, ou se você... eu não sei qual a sua capacidade, mas eu quero caminhar com essa palavra com algo que é responsabilidade de todos nós, independente da sua idade ou capacidade. Para mim, essa é a capacidade mínima que cada um de nós tem a fazer. É aquilo que Deus colocou em todos nós, para que nós fizéssemos, que é a nossa família. Essa é a primícia, esse é os primeiros frutos que nós damos ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus nos confiou pessoas da nossa casa, para que nós revelássemos Jesus a ela. Então a sua esposa ou o seu marido, os seus filhos ou os seus pais, Deus confiou essas pessoas a você para que você revelasse Cristo a ela. E a pergunta é: o que nós temos feito com isso? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos que da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não cuida da sua família, ele é pior do que o descrente. Forte isso, hein? Apropriada a sua palavra, amiga. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque com certeza absoluta, todos nós temos um chamado para a nossa casa. Se você se casou, Paulo fala que aquele que se casa, ele cuida dos interesses da sua família. Mas o solteiro, ele tem o privilégio de cuidar das coisas de Deus. Então, se nós nos casamos, nossa primeira responsabilidade é com a nossa família. Se você é solteiro, jovem, você pode cuidar das coisas do Senhor, honrando os seus pais. E se você quiser ficar solteiro, é uma opção sua, sim. Você cuidará das coisas do Senhor para sempre. E isso é um privilégio, segundo Paulo, né? Paulo fala isso. Mas quando nós nos casamos, nossa responsabilidade maior é com a nossa casa. Então o que Paulo está falando a Timóteo é: olha, se você não vai cuidar da sua família,
se você não dá ouvido à sua família e aos seus parentes também, mas em especial à sua família, você está negando a sua fé. Então, irmãos, um dos encargos e responsabilidades que nós iremos prestar conta diante de Deus é da nossa casa. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, se nós, cada um de nós, desse conta da nossa casa, a igreja seria plenamente saudável. Não haveria preocupações. A igreja, nós temos falado isso, a menor parte da igreja é a família, e Deus tem nos resgatado isso. Deus nos deu uma visão como comunidade, quer ver famílias transformadas e enviadas a corresponder com Cristo e sua missão. Então, irmãos, família é algo que Deus tem pulsado em nossos corações, e ela vem antes do ministério, ela vem antes daquilo que nós precisamos fazer. 1 Timóteo capítulo 3, do 4 ao 5, Paulo fala: e aquele que é chamado ao presbitério ou ao diaconato a cuidar das coisas de Deus, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar das coisas de Deus? Como poderá cuidar da igreja de Deus? Agora, irmãos, Deus colocou em você muita graça para realizar algo, mas isso começa dentro da sua casa. E os talentos, nós podemos ver isso, os talentos distribuídos dentro de casa, por exemplo, não tem a ver com importância, mas com função e capacidade. Homens, Deus deu a vocês uma responsabilidade sobre a sua casa. Não adianta fugir, não adianta correr. Você um dia estará diante de Deus e você responderá pela sua família. Para mim, a primeira coisa que Deus vai me perguntar é: Felipe, cadê Andresa, Pedro e Rafael? É a minha primeira responsabilidade, irmãos. Como homem, é a minha primeira responsabilidade. E não pense que isso passará em branco. Nós prestaremos conta diante de Deus sobre isso. Está ficando pesado, irmão? Mas nós precisamos conversar sobre isso, irmãos. Nós precisamos conversar sobre isso. Porque muitas pessoas têm deixado a sua casa com desculpa de fazer a obra de Deus. Pessoas têm deixado os seus filhos dizendo que vão fazer a obra de Deus, mas as Escrituras dizem que é impossível aquele que não cuida bem da sua casa cuidar das coisas de Deus. Então o nosso primeiro chamado é para cuidar da nossa casa. E nós sabemos que não fica restrito nisso. Isso transborda para outros irmãos, porque senão eu seria muito egoísta em reter tudo o que Deus tem feito na minha casa e não passar isso para os meus irmãos. E não ajudar outros homens a cuidar da sua casa. E não ajudar outras mulheres a cuidar da sua casa e dos seus filhos. Então os talentos, irmãos, estão dentro de casa. Os homens são responsáveis. As mulheres são responsáveis pelos filhos. O homem e a mulher prestarão conta pelos seus filhos. Irmãos, qual foi o primeiro casal que prestou conta para Deus sobre a caca que eles fizeram? Qual que foi? Adão e Eva. E para quem que Deus chega para falar, irmãos? Ele chega para o homem, não é importância, é responsabilidade, irmãos. O homem é melhor, não é, coitada da gente. Ai de nós sem as mulheres, irmão, não tem jeito. E aí das mulheres sem um homem, um completa o outro, é responsabilidade. Mas Deus chega para o homem e fala: o que aconteceu? O que o sem vergonha fez? Foi ela. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Irmãos, eu quero te falar, diante do Senhor, quando Deus chegar diante de você e perguntar: o que aconteceu? O que você vai falar? Foi ela. Foi a mulher que você me deu. Foi ela. Ou a mulher vai falar assim: foi ele. Esse homem fazia raiva o tempo todo. Agora, irmãos, você precisa entender.
um dia Deus vai chegar perto de você e perguntar: o que aconteceu? Como que foi? Essa pergunta para Adão e Eva não ficará restrita a eles, irmãos. Vai chegar em nós. Então, irmãos, nós precisamos entender que a nossa casa é o início de tudo que Deus quer fazer na igreja. A nossa casa é o início de tudo que Deus está construindo na igreja. O Jamê fala, e eu quero recomendar muito para vocês esse livro do Jamê. Você sabe que o Jamê é um dos nossos pastores. Eu quero recomendar, irmãos, muito, muito, muito. Leiam esse livro. A igreja, a casa e a igreja, uma volta à nossa essência. Recomendo muito para vocês. O Jamê é um dos nossos pastores, vocês sabem disso. E o Jamê, ele fala que a família mais débil é a medida da força de uma igreja. A família mais simples ou mais fraca é a medida da força da igreja. Por quê? Porque nós caminhamos nos passos uns dos outros. Se nós aceleramos os passos, nós deixamos os irmãos para trás. Se nós ficamos muito lentos, nós prejudicamos aqueles que estão à frente. Eu lembro de uma palavra que Deus trouxe para o Alex, para nós. Quando Jacó chega diante do seu irmão, depois de muitos anos, em uma reconciliação linda nas Escrituras, Esaú chama Jacó: vamos à frente. E Jacó fala assim: não posso ir. Mas por que você não pode? Vamos. E Jacó fala assim: não, eu preciso ir no passo da minha família e do gado. Um dia que eu apressar, eu comprometo eles. Então eu preciso ir no passo das crianças, nos bebês, do gado, de tudo aquilo que eu tenho. Eu não posso comprometer. Então, a família mais fraca na igreja, nós precisamos andar com ela, nós precisamos ter graça sobre ela e caminhar para que ela seja fortalecida. Nós precisamos que as famílias estejam crescendo saudáveis para que a igreja seja saudável. É o que Paulo fala para Timóteo: olha, se a pessoa não governa bem a casa, esquece, ela não vai governar bem a igreja. Se ela não está vivendo uma realidade dentro de casa, esquece, ela não vai conseguir fazer isso na igreja. Então, irmãos, começa em casa, transborda na igreja. Felipe, então eu preciso estar perfeito em casa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre prioridades. Você pode continuar crescendo nas realidades de família e caminhar na luz que você tem. O Tony fala muito isso e ele mexeu muito com o meu coração. Ele: Felipe, pare de se culpar pelo passado, caminhe na luz que você tem hoje. Se você não teve essa luz no passado, você tem ela hoje, caminhe sobre ela hoje. Agora, por favor, caminhe. Não fique parado. Você recebeu uma revelação de Deus, você recebeu uma luz nas Escrituras. Coloque as suas pernas para andar naquilo que Deus tem te falado, para não ficar com a cabeça grande e as perninhas fininhas. Então, irmãos, Deus iniciou algo poderoso através da família. Irmãos, o Tony falou isso aqui já. Todos os grandes começos de Deus foi através da família. Vocês lembram dessa palavra? Amém ou não amém? O primeiro de tudo começou com uma família, Adão e Eva. Quando as coisas desgringolaram, tudo ficou ruim, ele reseta tudo através da arca. E é conhecido como a arca de Noé. Moisés? Não, Noé. A arca de Noé. Quem que foi chamado para dentro da arca de Noé? Noé e a sua família. Mais um grande começo através da família. Quando as coisas começam a dar tudo errado, por causa do homem, Deus chama um homem e fala com ele: olha, através da sua descendência eu vou abençoar toda a terra. Através da sua família eu farei uma grande nação e abençoarei toda a terra. Quem é esse homem? Quem é essa família? Abraão. Através da família de Abraão. Israel nada mais, nada menos que é a família dos descendentes de Abraão. Amém ou não amém, irmãos?
E quem é um desses descendentes que abençoou toda a terra? O Cristo, o nosso Jesus. Quando Jesus vem, Tony fala isso, ele poderia aparecer numa luz, ele poderia descer no céu com chamas reluzentes e trombetas. Seria emocionante, hein? Ia crescendo aqui, trem descendo do céu. E ele chega na terra e fala: meu nome é Jesus. Pá, treme tudo, cai todo mundo. Que espetáculo, hein? Anjos tocando e fogo descendo, pau quebrando, redemoinho, o mar, e ele chega e todo mundo vê. Como que Deus decide fazer que Jesus venha à terra? Através de uma família. Ele faz com que Cristo nasça de uma mulher. Então, irmãos, nós precisamos começar com a responsabilidade e entendendo que o primeiro lugar que nós vamos prestar contas para Deus é sobre a nossa família. A primeira recompensa que nós vamos ganhar é de tudo que nós fizemos com a nossa família. Então nós precisamos priorizar o lugar de multiplicação dos talentos que Deus nos deu. Se Deus te deu um talento, que é a sua família, irmãos, multiplique esse talento. Cuide tão bem da sua família, que você vai poder ser um lugar de redenção para o seu vizinho. Cuide tão bem da sua família, que na festa do seu trabalho, quando reunir todo mundo, as pessoas vão ver a sua família, e pessoas se renderão a Jesus através dela. Comece através da sua casa. Não fique pensando só em fazer grandes coisas. Comece na sua casa. Transborde, multiplique o talento que Deus te deu na sua casa para outros irmãos. Não deixe isso retido na sua casa, mas comece aí. Agora, irmãos, a pergunta é: como está a sua casa? Como está o seu papel de homem dentro da sua casa? Como você está exercendo aquilo que Deus te deu como tesouro? Ou será que nós estamos ajuntando os tesouros na terra? Mulher, como você está dentro da sua casa? Como você tem cuidado do seu marido? Será que você tem assumido o papel do seu marido? Será que você tem trago confusão para dentro da sua casa, nos papéis e nas funções? Homem, será que você está negligenciando e deixando a sua mulher vulnerável, porque você não está assumindo o seu papel dentro de casa? Como estamos, irmãos, dentro da nossa casa? Como estamos a menor parte da igreja? O que está acontecendo? Como está o seu papel de filho? Você tem honrado os seus pais? Vocês sabem, nós entendemos, com tudo que nós falamos hoje, que nós iremos prestar conta de tudo isso diante de Deus? Talvez, quando chegar diante de Deus, irmãos, e Deus olhar para o homem e falar assim: o que aconteceu? E ele vai falar assim: ela, e vai ser verdade. Como foi com Adão? E Deus vai virar: por que você fez isso? Ou talvez quando Deus chegar diante da mulher e falar: o que aconteceu? E a mulher vai apontar e falar assim: ele. E Deus vai olhar: por quê? E talvez será uma negligência realmente do homem. Entendem, irmãos? Responsabilidades. Agora, eu creio que muitos de nós, ou todos nós, seremos felizes quando chegarmos diante dele apresentando nossa família e falar: Senhor, está aqui a minha família. Felipe, os meus filhos não estão comigo e eu nunca entendi isso, eu estou entendendo isso agora. Acalma o seu coração. Caminhe na luz que você tem hoje. Não precisa pressionar os seus filhos, não precisa bater nos seus filhos, não precisa amarrar uma corda no pescoço e falar: ou aceito ou eu te empurro da laje. Não, irmãos. Caminhe na luz e no entendimento que Deus está trazendo para você hoje. Comece a orar pelos seus filhos. Comece a orar sobre a cama dele, sobre ele, as madrugadas. Comece a orar. Levante oração ao Senhor.
jejue, peça ao Senhor: Deus, me perdoe, porque no tempo da minha ignorância eu não entendia como fazia, mas agora eu coloco a minha família diante do Senhor, eu oro por eles para que eles sejam restaurados, eu oro para que eles sejam resgatados. Irmãos, encham os céus de oração a respeito da família de vocês. Comece pela sua casa. Se você precisa começar a ter uma vida séria de oração, se você precisa começar a ter uma vida séria de leitura das Escrituras, comece em favor da sua casa. Deixe isso naturalmente transbordar depois para os seus vizinhos. Mas comece investindo tudo que Deus deu para você fazer na sua casa. Porque nós temos que ter em mente que o padrão de Deus não é o nosso padrão. O padrão de Deus é aquilo que Ele estabeleceu para a sua casa. Então não construa a sua casa baseado no que você acha. Construa baseado no que a Bíblia fala. Não seja você homem fazendo as coisas. Não, eu tenho que fazer isso. Não. Gaste tempo nas Escrituras. Comece o seu ministério dentro da sua casa. Comece entendendo como que pastoreia a sua esposa. Comece colocando ordem nas coisas. Mulher, mesma coisa. Comece do simples, irmãos. Comece do menor núcleo. E eu quero falar para vocês: conte conosco, a igreja de Jesus, para te ajudar. Conte com pessoas que você vê que já têm caminhado nessa verdade. Porque a Bíblia fala: isso é a igreja. Quando nós cuidamos bem da nossa família, nós ajudamos outras pessoas a cuidarem da sua família, e assim vai crescendo a igreja. A igreja não é uma instituição, irmãos. A igreja é a família de Deus, que cresce organicamente, que cresce de maneira simples, não cresce através de eventos, mas cresce através dos relacionamentos, e esses relacionamentos começam dentro de casa. Então, irmãos, resgate os relacionamentos dentro da sua casa, e comece a transbordar isso, para que o nome de Jesus seja visto, através de tudo que você faça, irmãos. Homem, você tem responsabilidade sobre sua casa, então cuide bem dela. Para terminar, eu quero ler Colossenses capítulo 3, 23 a 24. Nessa realidade, que tudo que nós fazemos, nós prestaremos conta diante do Senhor. E que isso seja uma motivação para o coração de vocês, e não uma acusação e um peso. Que isso seja uma motivação para você trabalhar e se empenhar em obedecer e fazer a glória de Deus conhecida, para depois chegar diante dele e apresentar tudo o que você tem feito. Que isso não seja um peso: me lasquei, vou ter que apresentar tudo. Não, irmãos. Nossa, o que eu fiz no passado, esquece. Caminhe na luz que você tem hoje. Faça hoje. Faça hoje. Deixando as coisas que para trás ficam, eu faço o quê? Eu prossigo para o alvo. Deixa para trás. Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Jesus que você está servindo. Então faça tudo para a glória dele. Tudo, irmãos. Tudo, trabalho, escola, família. Faça tudo para ele. E lembre, você receberá a recompensa dele, porque você está trabalhando para ele. Ah, mas meu patrão, não esquenta a cabeça. O seu dono, o seu Senhor se chama Jesus Cristo. Se seu patrão começar a encher a paciência, converse com o Supremo. Senhor, tá de, olha lá, olha ele. Conversa com seu Senhor. Conversa com seu Senhor, porque as Escrituras falam que tudo nós teremos que prestar conta. Amém ou não amém? Amém. Com esse cheiro de pipoca, vamos encerrar o culto, né? Com esse cheiro machucando o nariz de pipoca, a gente encerra o culto, né? Chegou inocência, que aqui chegou forte, viu? Misericórdia. Estão fazendo para Jesus e para os meninos, né? Oh, glória. Fica de pé, irmãos, vamos orar. Irmãos, você está fazendo tudo para glorificar Jesus. Lembre-se desse texto, desse último texto de Colossenses capítulo 3. Tenha esse texto em mente.
Se ninguém falar nada com você, lembre-se, Jesus está falando sobre você nos céus. Jesus está falando sobre você nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Corrija a rota, irmãos. Corrija a rota da sua casa. Comece aí na sua casa e deixe transbordar para outros lares em nome de Jesus. Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom. E o Senhor tem trago a revelação para nós andarmos em cima dela. E Deus, eu te louvo porque a igreja de Jesus é linda. Quando, Deus, nós entendemos a igreja que começa dentro da nossa casa e vai se espalhando, Deus, isso é maravilhoso. Eu quero em nome de Jesus te pedir perdão, Deus, por tudo que fizemos de errado da igreja de Jesus. Quantas vezes, ó Pai, entendemos a igreja como eventos, quantas vezes entendemos a igreja, Deus, como reuniões dominicais, quantas vezes nós entendemos errado e ainda não entendemos a igreja de Jesus, quantas vezes entendemos a igreja como simples projetos. Mas Deus, o Senhor quer uma família de muitos filhos para o Senhor, e o Senhor começa isso dentro das casas. Pai, eu sei que muitos de nós vão transbordar das casas para muitas outras casas. Isso é uma porção que o Senhor tem, Pai, para cada um. O Senhor tem derramado um talento na vida de alguns irmãos poderosamente, e eles alcançarão muitas e muitas casas para o Senhor. Bendito seja o Senhor por isso, pela graça que o Senhor tem dado a esses irmãos. Mas Deus, eu oro até por aqueles que têm um talento, que vão cuidar apenas da sua família e talvez de mais um vizinho, Senhor. Deus, que isso seja feito com alegria, com a mesma alegria que aquele que vai ganhar multidões, aquele que vai ganhar um vizinho, tenha alegria em fazer, Pai, sem peso, sem julgamento, sem comparação. Deus, em nome de Jesus eu repreendo isso do nosso meio, todo espírito que se levanta para trazer comparação, divisão, querendo comparar, querendo trazer, ó Pai, comparações e divisões, em nome de Jesus, tira isso do nosso meio, mas coloca em nós um coração disposto a servir, de acordo com a medida da fé que o Senhor repartiu para cada um, em nome do Senhor Jesus. E ajuda-nos, Deus, para que nós possamos caminhar no ritmo que o Senhor tem nos dado, que cada família caminhe na alegria de servir a sua casa e transbordar para as outras casas, que a verdade, Deus, de prestação de contas e de recompensa seja clara em nossa mente, que um dia nós estaremos diante do Senhor, e Pai, que nós possamos chegar com alegria, como os Salmos falam, Deus, aquele que semeia com lágrimas, voltará feliz colhendo os seus feixes, que essa seja a nossa realidade, Senhor, que cheguemos diante do Senhor naquele grande dia, com os nossos feixes cheios de alegria, porque entendemos e respondemos tudo que o Senhor nos deu a fazer. Deus, eu oro isso sobre nós, sobre nossa comunidade, sobre cada família, e te agradeço por toda a revelação que o Senhor tem nos trago sobre a igreja. Continue, Pai, não pare, porque a igreja desses dias e a igreja do final dos tempos serão famílias que irão se espalhar por toda a terra, com poder e autoridade, anunciando Cristo e a sua volta. Então Deus, faça isso e cumpra isso através de nós, em nome de Jesus, amém. Boa semana, gente. Deus abençoe.